Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Servir Ponto de Luz. Hoje o nosso estudo fala sobre No Mundo Tereis Aflições, que é uma passagem bíblica, né, uma fala de Jesus para os seus discípulos. Então, vamos estudar juntos, vamos divulgar o Espiritismo, vamos aprender sobre a doutrina, né? É sempre muito importante estarmos estudando, verificando, atualizando os nossos conceitos, a base científica, filosófica e religiosa, né, da nossa religião, da nossa doutrina. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, existem outros conteúdos aqui no canal que são muito interessantes, então vamos colocar esse estudo para frente, né, para as outras pessoas que podem necessitar. Não se esqueçam de colocar um copo com água ou uma garrafa de água para fluidificar o ambiente, para que ela energia de cura, de amor que a gente esteja precisando, né, que seja salutar para a gente possa compartilhar com outras pessoas da nossa casa, nossos animais e para a gente mesmo, né. Me apresento, sou Melissa Carizo, vim de família espírita, sou espírita há 31 anos e para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, tá bem? Então vamos lá estudar. O tema de hoje diz sobre No Mundo Tereis Aflições, que é uma passagem de João 16:33. Nós vamos estudá-la à luz da doutrina espírita, mas eu também estava vendo comentários de outras religiões, né, a respeito dessa passagem. Eu achei muito interessante a visão que eles têm. Então, para a gente fazer um panorama, vou compartilhar aqui as informações que eu achei. E se vocês tiverem algum comentário, alguma até mesmo crítica, né, ou enfim, que possa adicionar ao nosso estudo, por favor, fiquem à vontade para usar a caixa de comentários por aí. Bom, a passagem de João 16:33 diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ou seja, Jesus é a paz que a gente busca. Isso aí tá claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá em Jesus, foi Jesus que disse isso. Então, assim, eu fiquei muito curiosa na parte do eu venci o mundo. A paz que encontramos em Jesus, apesar do mundo ser conflitante, apesar de muitas vezes ser difícil ser um bom cristão, porque muitas vezes a gente toma o caminho mais fácil, eu achei muito interessante essa fala do eu venci o mundo. A aflição, o que é? É uma agonia, é uma angústia, é um estado de tristeza, de desespero muitas vezes, né? E isso é tão fácil da gente encaixar no nosso dia a dia, porque é mais difícil a gente ter paz, mesmo que a gente saiba onde encontrar essa paz, do que em relação com as aflições. Nosso mundo é conflituoso. Quando Jesus Cristo veio, há 2025 anos atrás, o mundo também era conflituoso. E de uma perspectiva muitas vezes negativa ou realista, as pessoas dizem: mas a gente não mudou nada, Jesus seria crucificado. Eu acho uma opinião muito forte de dizer, porque a gente evoluiu em diversos sentidos, nas questões sociais, na tecnologia. Então a gente tem que ter esse pensamento mais positivo, de ter bom ânimo. Jesus falou: tem de bom ânimo, a gente está evoluindo, a gente está em evolução. Então as pessoas se perguntam assim: como que eu vou ter a felicidade apesar do mundo ser tão complicado, ter tanta injustiça, ter tanta guerra, violência, fome, enfim, as mazelas são enormes. Minha mãe diz que às vezes é muito difícil conversar com certas pessoas porque já baixa a energia, porque a pessoa só reclama, a pessoa tá muito doente. Então esse estado de melancolia, de agonia, ele é muito presente, né, nas nossas relações sociais, nas notícias que a gente vê. Difícil a gente achar uma palavra de esperança nesse meio. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Então o consolo tá onde? Para mim o consolo tá nele. O consolo tá em a gente fazer o bem, independente do que aconteça. O consolo está na gente cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. E isso, assim, custa, né? A gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a fazer uma terapia, a tomar medicações se necessário,
a cuidar, fazer um exercício físico, uma academia, enfim, algum esporte. A gente sabe que é necessário um investimento. Mas também é importante que a gente faça escolhas, saber o que vai trazer um resultado positivo, um resultado negativo. Será que a gente vai adicionar mais aflição à nossa vida ou a gente vai estar se curando pouco a pouco? Então, assim, uma coisa é as aflições que nós tivemos no passado, né, de um mundo no qual a gente ainda está em regeneração, né, de provas e expiações. O mundo regenerativo ainda é mais pra frente, eu tô até me atropelando. Mas no mundo no qual a gente ainda expia problemas do passado, ou seja, é difícil, mas é uma prova, é um teste. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por algum motivo. Nós estamos sendo testados aonde aquele calo aperta. Então a gente tem que ter o bom ânimo, porque é muito fácil desistir, é muito fácil dizer, eu não quero mais, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, assim, a aflição começa, eu acho, pra mim, pessoalmente, começa dentro de mim mesma. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro até demais. Mas é porque eu acho que minha consciência e o meu inconsciente, né, aquela parte inacessível de quando a gente não tá no momento 100% presente, né, do momento real, o meu inconsciente me diz: você poderia, você pode, você tem um entendimento, você tem condições. Então, às vezes, a gente deixa a vida passar e fica acumulando essas aflições. Então, tem as aflições dos problemas ao redor, temos as aflições que estão dentro do nosso coração, né? Coração é terra que ninguém pisa. Eu não sei o que é aflição, que para você pode ser grande, para mim pode não ser nada. Então, essa aflição emocional, aflição espiritual, né? Então, assim, Jesus a gente encontra o quê? O consolo, mas através da oração, através da conexão. A gente tem que mudar o padrão no qual a gente vive, que são aquelas energias negativas que vão puxando a gente para o centro da terra, para a tristeza. Não é que a gente não vá se comover, mas a gente também não vai se entregar. Vocês entendem a diferença do que eu quero dizer? Que a gente não vai ficar prostrado. A gente tem que buscar uma posição ativa, uma posição positiva. Porque se a gente somar negativo com negativo com negativo, a gente não vai vencer. E Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus foi humilhado, crucificado, violentado. Tudo o que ele passou não é nada perto daquilo que estamos passando agora. E ele venceu com bom ânimo, ele venceu sabendo que ele veio para dar o exemplo. Ele venceu por amor, ele venceu porque ele sabia que nós precisávamos mudar o nosso padrão. Então Jesus venceu o ódio, venceu a violência, venceu a intolerância. Hoje o que a gente mais vê são pessoas intolerantes, pessoas violentas, que querem a qualquer custo ter a sua própria justiça, e nós não somos justiceiros. Nesse ponto da justiça, muitas vezes a terra pode ser falha, mas ela não vai, o indivíduo não escapa da justiça no mundo espiritual. Depois reencarna, fica nesse ciclo e diz: eu não sei porque eu passo por isso. Porque a reencarnação explica. Deus não seria injusto. Então Jesus venceu as dores. Ele fez o sacrifício para nos orientar e nos guiar. Então, eu acho que o importante, quando ele disse eu venci o mundo, e eu estava estudando sobre isso, o que era vencer o mundo, no espiritismo tudo tem uma causa e um efeito, igual eu tô falando. Todo sofrimento é justo. Se a gente tirar essa percepção de que coitadismo ou da prostração, ou até mesmo da indignação, que a gente quer mudar, muita gente quer mudar o mundo. E não, eu acho que a gente pode mudar na nossa perspectiva micro e macro, né? O micro, as pessoas que a gente se relaciona, o macro, às vezes, na nossa profissão, né? O micro e o médio, desculpa. O micro é o pessoal e o médio é a nossa profissão, a nossa relação em sociedade. O macro, que são decisões, né, de grandes governantes, a gente faça a nossa parte acreditando ali, apoiando aquilo ali que a gente acredita.
Mas nós não somos salvadores do mundo. Nós estamos vencendo um dia de cada vez, com bom ânimo, né? Acho muito importante também falar aqui que a cada dia basta ser mal. A cada dia a gente vai aprendendo novas coisas, se purificando, mas a gente tem que ter a cabeça aberta, né? E ter o bom ânimo é difícil. Eu sei que é muito fácil falar, é muito fácil eu me colocar aqui num papel de uma pessoa que estudou aqui, trouxe o seu material, foi atrás das informações, atrás enfim, fiz o meu papel aqui, mas e aplicar ele na vida real, que é difícil. Com um parente difícil, com um trabalho complicado, com um chefe. Então, assim, são testes, são provas. Nós escolhemos isso. Então, se a gente entender que nós escolhemos isso, nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias. E no Céu e Inferno diz que nós não somos bons nem ruins. A gente não tende a pender para o lado positivo ou o lado negativo. Então, o lado positivo é um esforço que a gente tem que fazer. O bem é o difícil de se fazer. O lado negativo também. Nós não pendemos para o mal. Nós nascemos simples e ignorantes, todos iguais. Começamos do zero, não começamos nem no mais 10, nem no menos 10, é no zero. Então, quando a gente pende para o mal, é aquele entorno ali que a gente está vivendo. São as coisas que a gente consome, as músicas que a gente consome, os hábitos que a gente tem, as pessoas com as quais a gente se relaciona. E isso só vai, aumentando a carga negativa que a gente tem no nosso pensamento. Tudo começa pelo pensamento, a gente já sabe. No mundo espiritual, existem até as larvas astrais, aquelas que vão comendo a nossa energia. Então, como ter bom ânimo? É fácil falar, vamos focar em Jesus. Tem gente que já tem eu acho que a palavra não é nem ideal de santidade, mas tem gente que assim, você chega perto da pessoa, a pessoa tem a paz. A pessoa fala manso. São mansos, né, de coração, manso de paz ali mesmo, né? Então, como que a gente chega ali? Aquela pessoa ali entendeu o que é bom para ela e o que é ruim para ela e colocou em prática. Pessoas, por exemplo, eu já sei que certas coisas não me ajudam e eu continuo cometendo esses erros. Então, eu ainda não vou achar aquela paz que eu preciso, a paz que eu estou buscando. Então, no Céu e Inferno, simples e ignorantes, não pendemos nem para o mal nem para o bem, vai depender do nosso livre-arbítrio, aquilo que a gente escolhe para a nossa vida. O bom ânimo vai aparecer quando nós abrimos o nosso coração, quando nós buscamos o entendimento, quando nós paramos um pouco, desaceleramos e ouvimos a nossa própria consciência. A nossa própria consciência é nada mais, nada menos que onde estão escritas as leis de Deus. Por isso que tem gente que tem mais consciência de certas coisas e outras pessoas parecem mais ignorantes, mais raivosas, mais, enfim, difíceis de lidar, porque esse planeta é plural. Nós tivemos, enfim, grandes líderes, pessoas que fizeram parte de uma revolução, não armada principalmente, e outras pessoas que dizimaram países inteiros, né, religiões inteiras. Então, assim, nós temos esses dois exemplos. Nós temos esses dois caminhos a seguir. Com qual se parece mais os ideais de Jesus? O bem, né? Então, assim, vamos olhar, colocar o nosso pensamento, ter bom ânimo, ter positividade para aquelas pessoas que nos inspiram para o bem. Aquelas pessoas que seriam uma fonte que a gente possa beber e nos curar. Eu perdi meu pai recentemente, tem 3 meses. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Meu pai fazia trabalhos sociais. Meu pai dava palestras em casas espíritas, todas possíveis, em Volta Redonda e outras cidades. Então, assim, a nossa história agora nesse tempo terreno foi colocada em pausa, né? Mas a nossa vida continua. O bem que ele deixou para mim
vai continuar, eu quero perpetuar esse bem. Ainda principalmente que eu ainda estou no meu momento de cura, mas eu quero, eu preciso. Então, se a gente consegue se influenciar com pessoas, né, com parente, com aquilo que a gente acredita pro bem, como que eu não vou deixar Jesus Cristo entrar no meu coração? A gente tem que estar aberto. Como eu falei, é difícil a gente fazer o bem. O mal é o caminho mais fácil, porque o mundo tende para isso. Então, foi o que eu falei, ele vai puxando a gente, né? É mais fácil a gente se identificar com o errado do que com o certo. Mas a gente tem que ter o bom ânimo, a gente tem que ter esse papel ativo, como eu falei, a gente tem que ser positivo e a gente não se entregar, não se prostrar. Então, que a gente encontre forças todos os dias para fazer escolhas mais assertivas, para levar aquela palavra de consolo, para não cometer hábitos que sejam prejudiciais para a gente, que não tragam nenhum benefício, né? Então, foi esse material que eu preparei hoje para vocês, de muita positividade, de um lugar que tenha muito amor, né? Que a gente aprenda com os nossos erros e com aquelas pessoas difíceis que têm coisas ainda para ensinar, né? Eu acho que quando a gente vê uma falha no outro, a gente também tem aquilo ali para consertar dentro da gente. É aquilo que a gente também abomina. Então, abrir o nosso coração, estarmos abertos para buscar essa felicidade, esse bom ânimo que o nosso Pai nos deixou. Gente, agradeço a conversa de hoje, a oportunidade de estar aqui e nos vemos na próxima. Tchauzinho.